Olá, tudo bem? A paz de Jesus. Eu vim aqui compartilhar uma palavra com você, algo que Deus falou especialmente ao meu coração e eu preciso compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder. Você já ouviu falar em processos de Deus? Desde que nós aceitamos a Jesus e nos convertemos, nós já passamos por diversos processos, né? De aprendizagem, de maturidade, de intensidade. E nem sempre é fácil. Todos os processos, a maioria deles que nós passamos, ele traz inseguranças, incertezas, medos, angústias. Mas eu quero te falar que Deus está conosco todos os dias. E Ele sabe qual é o propósito desse processo. E eu vou compartilhar com você essa mensagem uma revelação de Deus que Deus me deu quando estávamos conversando com um casal de amigos. E eu fiquei surpresa com a graça de Deus, né, com o favor de Deus de nos dar uma revelação tão profunda. Sobre a história de José. Né? Esse casal e eu, meu esposo também, nós já passamos por diversos processos de Deus. E algumas vezes não entendíamos por que estavam passando esse processo ou não tínhamos clareza do que estava acontecendo, né? Mas foram momentos difíceis, foram momentos angustiantes e momentos que pareciam até que não iam ter fim. Mas nós sempre confiamos em Deus. E a primeira coisa que eu quero te falar, confie sempre em Deus, sempre. José, ele uma vez sonhou, né, que os seus irmãos se curvariam a ele, e depois sonhou que seus irmãos e os seus pais se curvariam a ele. E José contou esse sonho, a família não entendeu muito bem esse sonho, por que eles se curvariam a José. E José também não entendeu naquele momento, mas ele sabia que era um sonho profético, ele sabia que era um sonho de Deus, né? E José viveu por diversos processos. Eu não sei se você já leu a Bíblia, se você conhece essa história, e eu te convido a conhecer a história de José, que é uma história sensacional, de muita superação, de muita resiliência e de muito favor de Deus, né? E José, ele era um homem íntegro, né, correto, e os seus irmãos achavam que seu pai tinha preferência por José, né? Até o ponto que José foi ao encontro dos irmãos. Isso eu vou contar muito resumido, tá? Você vai lá se você quiser e dá uma lida na Bíblia. Ai, José foi ao encontro dos seus irmãos e seus irmãos jogaram ele no poço, né? E eles tinham a intenção de matar José. Só que um dos irmãos falou assim, não mata não, vamos vender ele. E venderam José. José foi levado como escravo até chegar no Egito. Lá no Egito ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar, né? E ali ele aprendeu com tudo que ele aprendeu, né? E colaborou tudo que ele já tinha aprendido com o pai, na casa do pai, e ele colaborou com a casa de Potifar, né? E fez prosperar. E aí a mulher de Potifar desejou José e tentava José, só que José nunca cedeu à mulher de Potifar, até que um dia ela ficou com raiva e inventou uma mentira, e José foi parar na prisão por causa disso. E na prisão ele não entendia o que estava acontecendo, ele não sabia por que estava ali. Mas José, ele sempre honrou a Deus e sempre agiu corretamente. E ainda na prisão, ele fez o melhor que ele poderia fazer. E até que o copeiro do rei e o padeiro do rei foram parar na prisão. Os dois tiveram sonhos. E José revelou o sonho deles, né? Disse que um ia morrer e o outro ia viver e retomar o seu posto. E pediu para aquele que fosse viver e retomasse seu posto lembrasse de José. Então, o que o José revelou, falou, né, do sonho, isso aconteceu.
Só que aquele que viveu esqueceu de José. Se passaram um ano, até que Faraó teve um sonho. E eu não, acho que foi o padeiro, se eu não me engano. Agora esqueci, vai lá na Bíblia e busca. Lembrou de José e falou: olha, eu conheço alguém que revela sonhos. E Faraó mandou chamar José. Isso eu estou resumindo total a história de José, tá? Até que José virou governador do Egito. E para encurtar mais ainda a história, haveria grande abundância, 7 anos de abundância. E haveriam 7 anos de fome. E nesses 7 anos de fome, a família de José vai para o Egito à procura de comida, até que eles encontram José. O que eu quero falar com tudo isso? Existe um processo, né? José, ele sonhou lá atrás que a família dele se curvaria a ele. E lá na frente, ele se tornou o governador do Egito. Nesse processo que ele passou, Deus ensinou a ele o que ele precisava saber. E aí, qual foi a revelação de Deus? Deus, na casa de Potifar, ensinou José a lidar com a abundância. E lá na prisão, Deus ensinou José a lidar com a escassez. Então, os processos que nós passamos na vida são para nos ensinar a viver os propósitos de Deus para nós. Então, eu quero te falar que esse vale que você está passando, que esse processo de Deus que você está passando, é para te ensinar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Creia nisso, acredite, renove as suas forças. Busque em Deus a renovação da força, a renovação da ousadia, da coragem, do discernimento e sempre faça o seu melhor, porque Deus vai te honrar e levar para o ponto para o qual que Ele deseja que você esteja. Mas para isso acontecer é necessário o processo de aprendizagem. Todos os momentos que nós passamos na vida são processos de aprendizagens para Deus nos levar ao propósito dele. Amém? Receba essa palavra e, se puder, curte aqui a minha página, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e leve essa mensagem de Deus, porque só Deus para nos dar uma revelação dessa, só Deus para nos sustentar em momentos difíceis, só Deus, às vezes, para nos levantar e dizer para nós que somos preciosos aos olhos dele, que somos coroas da criação. Creia que você é uma bênção e você vai fazer a diferença no lugar em que Deus colocar você. Em nome de Jesus, recebe essa palavra e que ela te fortaleça para viver os processos de Deus na sua vida. Amém? Fiquem com Deus, que a palavra do Senhor venha trazer a cada dia essa renovação para a sua vida. Em nome de Jesus, muito obrigada por estar aqui e mais uma vez, curte aqui e compartilha. Beijo!